Olá, seja bem-vindo à continuidade do nosso estudo aqui sobre chaves da cura. E hoje nós vamos falar sobre um estudo relacionado ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e também às suas percepções de realidade. Esses tempos atrás aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu fui até uma pessoa e várias situações do passado voltaram à tona e eu senti um sentimento muito grande de tristeza. E quando eu senti essa tristeza dentro de mim, eu comecei a me focalizar nesse sentimento, nessa emoção que estava lá dentro. E naquele momento que aumentei mais ainda meu foco, que dei um zoom realmente naquela emoção. E para fazer isso, você não tem que pensar, você não tem que querer, você simplesmente tem que sentir esse processo acontecendo. Aí eu comecei a sentir, comecei a focar, eu fui até aquela energia da tristeza, aquela vibração que estava dentro de mim. E naquele momento eu comecei a sentir a frequência, a onda, a forma como aquele sentimento de tristeza estava afetando em diferentes situações da minha vida. É como se fosse uma bola de energia, de luz, e ela fica vibrando dessa forma assim, ó. E fica se espalhando constantemente. E é interessante que quando você começa a estudar as suas emoções e compreender elas, você vê que atrás dessa emoção ou desse pensamento tem uma personalidade. E eu fui até então conversar com essa personalidade interna e descobrir o porquê que ela estava se sentindo triste. Muitas vezes nós temos essa percepção, essa capacidade, né, de excluir realmente as nossas sombras internas, os nossos medos internos, e aquilo ainda continua dentro de nós. Por mais que você diga que esqueceu, por mais que diga que aquilo já foi vencido, já foi ultrapassado na tua vida, que não faz mais sentido para você, muitas vezes nós colocamos aquilo debaixo do tapete e passamos a viver, a conviver durante esse processo. E nessa situação de autoconhecimento, eu comecei a fazer esse processo, comecei a estudar a energia da tristeza, assim como também comecei a estudar mais sobre a energia da raiva, como que é a onda, como que é a frequência da raiva. Então a gente percebe que cada sentimento, cada emoção, ela tem uma frequência, ela tem uma vibração. E esse estudo você faz dentro de você mesmo. Não é em livro, não é alguém te falando. É um negócio de autopercepção e autoconhecimento de você mesmo. E quando você começa a fazer esse processo de autoestudo, através da observação das suas atitudes, você começa a perceber como é que a tristeza acaba determinando a tua fala, o que você fala para outras pessoas, a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar, a tua maneira de lidar com os problemas e as situações do dia a dia. Então, muitas vezes, aquilo que é um problema para você está muitas vezes relacionado a esse sentimento que está pulsando, que está vibrando dentro de você. E uma das grandes chaves que as equipes que trabalham conosco sempre nos diz é o seguinte: muitas vezes você não pode mudar a situação externa, mas você pode mudar a maneira como você lida, como você sente, como você se relaciona com a situação externa. Isso você pode mudar, isso você tem um livre-arbítrio e você tem a capacidade de transformar o seu interior. Então, muitas vezes, aquela situação que está assim, você vê nesse ângulo. Aí, quando você limpa a tristeza, limpa a mágoa, limpa todo o ressentimento, a tua consciência vai lá em cima. Né? Sai daqui de baixo e vai lá em cima. E nesse momento você passa a enxergar e ver aquele problema muitas vezes como uma solução. Então muitas vezes vai depender apenas do seu ponto de vista, da maneira como você encara as situações. É isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. As emoções, elas estão dentro de você. Os pensamentos, eles estão dentro de você. Não está fora. Não está na situação. Não está no outro. Muitas vezes nós culpamos as situações e culpamos as pessoas por aquilo que nós sentimos internamente.
Isso é autoconhecimento. Então você percebe que aquilo não está fora de você, está dentro, que o exterior é apenas um reflexo daquilo que está dentro de você. E que a tristeza, que a mágoa, que o ressentimento, na verdade, a insatisfação também, é uma coisa que está dentro de você. E é uma vibração. Vamos imaginar a vibração da insatisfação, que é uma das vibrações que a gente está estudando também e compreendendo, né? Quando o indivíduo ele se sente insatisfeito, muitas vezes ele tenta preencher essa insatisfação no relacionamento, no trabalho, no dia a dia. Tem pessoas que partem para o alcoolismo, para as drogas, para esquecer essa insatisfação, para tentar apagar, para tentar simplesmente limpar, né, esse sentimento de culpa ou de insatisfação. E aí vai para a festa, fica com os amigos, fica bebendo, faz uma série de coisas. Tudo bem, pode fazer isso, é divertido, né? Nós não estamos julgando aqui, nós temos também as nossas diversões, né? Mas enfim, mas o problema é quando o indivíduo começa a fazer isso de uma maneira para tentar ocultar aquela tristeza, aquela insatisfação que está dentro dele. E é muito interessante porque daí começa um vício. Aquela insatisfação quando o indivíduo está sozinho, aflora. E aí quando ele vai para a farra, vai lá no meio dos amigos, faz as bagunças, etc., ou outra coisa, aquilo simplesmente some. Daí toda vez que ele fica sozinho, volta novamente a insatisfação. Aí começa aquele ciclo vicioso, no qual o indivíduo não consegue sair. Mas é muito simples para resolver esse processo. É só olhar para dentro de si e trabalhar essa insatisfação. Trabalhou a insatisfação, você sai desse ciclo vicioso. A insatisfação ela é uma energia muito interessante, porque por mais que você tente preencher ela com bens, com pessoas, com coisas materiais, coisas externas, para tentar resolver ela, não resolve. Não resolve essa insatisfação, porque a insatisfação ela é uma vibração que está dentro de você e ela continua vibrando. E essas coisas de fora não interferem nela, ela vai continuar vibrando. Então, para resolver, tem que mudar a frequência. Mudando a frequência, você sai da insatisfação. É simplesmente isso, tem que mudar a frequência da situação. Então, aquela frequência que está muito baixa, que está muito negativa, tem que elevar ela. Existem várias formas de fazer isso. Nas chaves da cura, nós utilizamos algumas ferramentas para poder fazer esse processo. Por exemplo, uma das ferramentas que a gente usa é uma chamada espada alfa-ômega, né? Para poder mudar essa frequência dessa satisfação. E aí trabalhar também a personalidade que está ligada a ela. Então, insatisfação gera mais insatisfação. Você está entendendo? Então, vibração de satisfação gera mais satisfação. Então, você começa a magnetizar, a atrair mais situações de insatisfação para a tua vida. E você vai alimentando ainda mais o sentimento de insatisfação dentro de você. Da mesma forma, se você tem tristeza, se você tem a vibração de tristeza dentro de você, você vai vibrar e vai atrair mais coisa como imã de tristeza para você. Para manter e fortalecer essa vibração de tristeza. É simples assim. Mudando a vibração de tristeza, você para de atrair situações tristes para você. Uma das coisas muito interessantes que a gente vai falar mais para frente é sobre o sentimento de dívida. Tem algumas pessoas que têm a vibração da dívida dentro delas. Nós já vamos falar sobre isso. Vou finalizar aqui esse vídeo e até mais.